Quando a gente busca o equilíbrio, a felicidade, a paz interior, a gente sempre se depara com um obstáculo poderoso, o ego. O ego é uma parte da nossa identidade que tem como base a percepção da gente mesmo, das nossas realizações, nas comparações com os outros e nas nossas necessidades pessoais. Embora ele seja uma parte natural e essencial do nosso ser, o ego pode nos aprisionar em uma série de armadilhas que vão prejudicar o nosso crescimento pessoal e espiritual. Hoje eu vou falar sobre essa armadilha do ego e como a gente pode transcender esses padrões limitantes, abrindo espaço na nossa vida para uma vida mais plena e autêntica. Existe a armadilha da identificação. A armadilha da identificação é a mais comum do ego. É quando a gente se identifica ocultamente com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos papéis sociais. Quando a gente vê apenas a nós mesmos como uma mente pensante ou como um conjunto de características pessoais. A gente limita a nossa visão de quem a gente realmente é. Essa identificação com o ego, ele cria uma separação ilusória entre nós e os outros. Ele alimenta o individualismo, a competitividade. E para superar essa armadilha, é essencial desenvolver uma consciência maior, reconhecendo que somos seres interligados e transcendentais. Tem a armadilha do julgamento. O ego, ele adora julgar. Ele nos leva a julgar a nós mesmos e aos outros, alimentando a crítica constante e o sentimento de superioridade ou inferioridade. Quando a gente se prende a esses julgamentos limitados, a gente perde a oportunidade de compreender a complexidade do ser humano e de cultivar empatia e compaixão. Ao invés disso, a gente acaba convidando a desarmonia e o conflito nos nossos relacionamentos. A superação dessa armadilha exige uma prática constante de autoconhecimento e acessibilidade, permitindo que com isso a gente abandone a ilusão do ego e abrace a diversidade humana. Tem a armadilha da necessidade de controle. O ego, ele busca incessantemente controlar todas as situações e pessoas ao nosso redor. Ele alimenta a ilusão de que podemos moldar o mundo de acordo com as nossas vontades e desejos. No entanto, essa necessidade de controle nos afasta da fluidez, da acessibilidade, da realidade tal como ela é. A vida é repleta de incertezas e imprevisibilidades. E se a gente tenta controlar, apenas nos causa frustração e ansiedade. Para a gente escapar dessa armadilha, é preciso desenvolver a confiança no fluxo da vida e aprender a deixá-lo ir, permitindo que o universo se desdobre naturalmente. Armadilha da comparação. A comparação é uma armadilha perigosa que o ego nos envolve quando a gente se compara constantemente com outros, baseando a nossa autoestima em conquistas externas. A gente acaba entrando num ciclo interminável de insatisfação e inveja. Cada indivíduo é único, com suas próprias habilidades, talentos e trajetórias de vida. Quando a gente aceita a nossa singularidade,
e valoriza o nosso próprio caminho, a gente pode se libertar dessa armadilha e buscar um crescimento pessoal único. Essas armadilhas do ego são obstáculos no nosso caminho para realização e paz interior. Quando a gente reconhece esses padrões limitantes, é o primeiro passo para a gente transcender o ego e buscar uma vida mais autêntica e plena. Quando a gente cultiva a consciência, a facilidade, a rendição e a valorização da nossa singularidade, a gente liberta dessas armadilhas e experimenta uma jornada de crescimento pessoal e espiritual. Que cada um de nós se torne consciente dos desafios do ego e busque a transformação interior necessária para viver com mais sabedoria e compaixão. Eu vou falar sobre a perspectiva holística do ego. Na busca, pela compreensão dessa natureza humana, a gente se depara frequentemente com um conceito poderoso e complexo: o ego. O ego, ele é uma construção psicológica que molda a nossa identidade, influenciando a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. No entanto, embora o ego desempenhe um papel fundamental na formação da nossa individualidade, ele também pode ser fonte de várias armadilhas que impedem o nosso crescimento emocional, espiritual e mental. E na terapia holística, é considerado o ser humano como um todo. Ele é composto não apenas pelo físico, mas também pelo mental, emocional e espiritual. Quando a gente explora o ego sobre essa perspectiva mais ampla, acaba ficando evidente que as armadilhas não se limitam apenas ao aspecto psicológico, mas também afetam outros aspectos do nosso ser. Uma das armadilhas mais evidentes do ego é a identificação excessiva com a mente e com a percepção de si mesmo, como um conjunto de pensamentos e experiências passadas. Isso vai acabar criando uma separação entre quem pensa que somos e a nossa verdadeira essência, a nossa consciência mais profunda e a atemporal. Quando a gente só se identifica com o ego, a gente perde de vista essa conexão com a totalidade do ser. Aquela busca por validação dos outros e a comparação constante são, de fato, armadilhas frequentes que o ego apresenta em nosso caminho. Viver em uma sociedade que frequentemente valoriza as conquistas externas, aparências, status, acaba nos levando a uma busca incessante por aprovação e reconhecimento vindos de fora de nós, de outras pessoas. Esse desejo de validação externa, muitas vezes, nos leva a colocar nosso valor e autoestima na mão dos outros, o que é perigoso. Quando nossa felicidade e autoconfiança dependem de opiniões alheias, a gente acaba entregando o controle da nossa própria vida aos fatores externos e imprevisíveis. Essa comparação constante é outra armadilha que o ego nos coloca. É fácil nos compararmos com nossas vidas, conquistas, aparências ou habilidades com as de outras pessoas. No entanto, essa comparação relativamente é justa, pois cada indivíduo possui características, histórias e caminhos únicos. Ao nos concentrarmos nesse tipo de comparação, muitas vezes a gente se sente inadequado, o que acaba minando a nossa autoconfiança e nos impede de valorizar os nossos próprios talentos e jornadas individuais. A terapia holística, ela recomenda a desvinculação desse ciclo de busca por validação externa e comparação incessante.
ela nos convida a direcionar o foco para dentro de nós mesmos, cultivando a autoaceitação e a autovalorização. Quando você reconhece seus próprios méritos, independente das opiniões externas, você pode construir uma base sólida para a autoestima e o bem-estar interior. Em vez da gente buscar validação fora de nós, a terapia holística nos ajuda a explorar e fortalecer a nossa conexão com a nossa verdade interior, a nossa sabedoria intuitiva e nossas descobertas. Isso nos permite encontrar um equilíbrio interno que não seja prejudicado pelas opiniões alheias ou pelas comparações. Ao praticarmos a gratidão, a acessibilidade e o amor próprio, a gente começa a nos considerar que somos únicos e a valorizar as nossas próprias experiências e jornadas de vida. Esse processo acaba nos liberando das amarras do ego, permitindo-nos viver mais alinhados com a nossa essência verdadeira e experimentar uma sensação mais profunda de paz e realização interior. O ego frequentemente alimenta o medo e a resistência à mudança. Ele acaba criando uma falsa sensação de segurança na nossa zona de conforto e nos impede de explorar novas possibilidades e de nos desenvolvermos plenamente. Essa resistência à mudança, ela pode levar à estagnação e ao sofrimento, já que a vida é um fluxo. A terapia holística, ele é uma abordagem que oferece um caminho valioso para superar essas armadilhas. Ela compreende o ser humano como um todo, não apenas o aspecto físico, mas o mental, emocional e espiritual. Dentro dessa abordagem holística, existem várias práticas e técnicas que podem auxiliar em transcender essas armadilhas. Por exemplo, como a meditação e o mindfulness. A prática da meditação e do mindfulness é fundamental na terapia holística. Ela nos ajuda a desenvolver uma consciência maior dos nossos pensamentos, emoções e sensações físicas e acaba nos permitindo observar o funcionamento do ego, sem a gente se identificar plenamente com ele. Isso acaba promovendo uma compreensão mais profunda de nós mesmos e das armadilhas, que permite a gente transcender esses padrões limitantes. Terapias energéticas e holísticas. Terapias como o reiki, acupuntura, aromaterapia, entre outras, elas trabalham com a energia vital do corpo, ajudando a liberar bloqueios emocionais e mentais que podem estar ligados ao ego. Quando você equilibra os centros de energia do corpo, essas terapias promovem a cura holística, permitindo que uma pessoa se liberte dos laços emocionais que o ego pode criar. Expressão criativa e autoconhecimento. Atividades como arte, terapia, dança, música, escrita criativa e outras formas de expressão artística, elas são ferramentas poderosas na terapia holística. Elas acabam possibilitando a expressão de emoções, pensamentos, experiências internas, causando maior conhecimento e permitindo que uma pessoa explore e compreenda melhor a sua natureza do próprio ego. Uma jornada espiritual e conexão interior. A terapia holística muitas vezes incentiva a busca por uma jornada espiritual pessoal. Isso não está necessariamente vinculado a uma religião específica, mas sim a conexão com algo maior que transcende o ego. A prática de técnicas como a gratidão, compreensão da interconexão com tudo que nos rodeia
ajuda a enfraquecer a influência do ego, permitindo que encontremos um senso de unidade e propósito mais elevado. A terapia holística, ela oferece uma variedade de abordagens e técnicas que ajudam as pessoas a transcender essas armadilhas. Quando você direciona o foco para o autoconhecimento, a espiritualidade, a expressão criativa, a consciência plena, essa abordagem terapêutica promove um caminho de crescimento pessoal e espiritual, permitindo que as pessoas se libertem das limitações impostas pelo ego e vivam de maneira mais específica e harmoniosa. Quando você cultiva a consciência plena do momento presente, você começa a observar os padrões do ego sem se identificar com eles. E isso acaba permitindo desenvolver uma relação mais saudável com os nossos pensamentos e emoções. Você acaba se desapegando gradualmente das armadilhas que o ego cria. Cultivar essa consciência plena do momento presente é uma prática fundamental para lidar de maneira saudável com os padrões do ego. A consciência plena, que eu chamo de mindfulness, ela envolve estar completamente presente e consciente do que está acontecendo no seu momento atual, sem julgamento ou algum acontecimento impossível. Quando você pratica essa consciência plena, você acaba observando os padrões do ego à medida que surgem, sem se identificar totalmente com eles. Ao invés de você reagir automaticamente aos pensamentos e emoções que o ego gera, você começa a observá-los com um olhar mais imparcial e distante. Isso te dá a oportunidade de compreender melhor a natureza transitória e condicionada desses padrões, em vez de você ser dominado por eles. Essa prática desenvolve uma relação mais saudável com seus pensamentos e emoções, pois você se afasta daquela identificação automática com eles. Ao invés de você se deixar levar por um pensamento negativo ou por uma emoção avassaladora, você reconhece como eventos mentais temporários, em vez de ser parte integrante de quem a gente é. Quando você observa os padrões do ego com consciência plena, você desenvolve uma compreensão mais profunda de você mesmo. Essa prática vai lhe ajudar a considerar que a gente não é apenas nossos pensamentos ou emoções, mas sim a consciência que os observamos. Essa consciência, ela é estável, serena, independente dos altos e baixos dos nossos pensamentos e emoções. À medida que você pratica regularmente essa consciência plena, você começa a se desapegar das armadilhas que o ego cria. Isso não vai significar suprimir ou eliminar o ego, mas sim não permitir que ele dite regras para suas vidas de maneira descontrolada. Você ganha uma liberdade interna ao escolher como responder aos seus pensamentos e emoções, em vez de ser controlado por eles. Cultivar a consciência plena do momento presente é uma ferramenta muito útil para lidar de uma forma mais saudável com os padrões do ego. Essa prática vai te capacitar a viver com mais clareza, calma, compreensão, permitindo que você transcenda essas armadilhas e viva de uma maneira mais autêntica e alinhada com sua verdade interior. É muito importante lembrar que o nosso objetivo não é eliminar o ego.
pois ele tem um papel essencial em nossa experiência humana. Em vez disso, a gente deve buscar integrar o ego em um estado de consciência mais amplo, onde ele sirva como uma ferramenta para a nossa expressão individual, que não nos domine. A jornada de transcendência das armadilhas do ego sempre vai ser um processo contínuo de autoexploração e autodescoberta. Quando a gente abraça uma abordagem holística para entender e lidar com o ego, a gente pode avançar. Abordar esse ego de maneira holística implica compreender que a gente é um ser complexo, composto por diferentes dimensões: física, mental, emocional e espiritual. Quando a gente aborda essa abordagem holística para entender e lidar com o ego, a gente tem que considerar todas essas dimensões em um conjunto, registrando a interconexão entre elas e como isso influencia a formação da nossa identidade, através do autoconhecimento profundo. Você pode iniciar uma jornada de compreensão do ego que vai requerer um autoexame profundo seu. Isso envolve explorar não apenas os pensamentos e emoções superficiais, mas também as suas crenças, seus valores, padrões de comportamento que é enraizado no nosso ser. A prática de meditação, ela traz uma reflexão pessoal. Terapias de autoconhecimento podem ajudar a mergulhar nas camadas mais profundas da consciência, que vai permitir uma compreensão mais completa dos motivos por trás das ações do ego. Então, isso é um exemplo: você encontrar um bloqueio que você não sabe que tem, mas que reflete nas ações do seu ego. Então, é ir para essas camadas mais profundas da consciência para descobrir a raiz dos seus bloqueios. É como faz a terapia Theta Healing. Você ter consciência do momento presente. Essa consciência plena, que eu já falei que é chamada de mindfulness, é crucial para entender o ego. Essa prática faz você observar a sua mente, as emoções, as sensações corporais, à medida que elas surgem no momento presente, e tudo isso sem julgamento. Quando você está plenamente consciente do momento presente, você é capaz de considerar quando o ego está ativo, identificar os seus padrões e aprender a não reagir automaticamente a eles. Exploração das emoções e feridas internas. As terapias holísticas, elas frequentemente envolvem a exploração das emoções e feridas internas, que elas são importantes para essa formação do seu ego. Então, você pode fazer por meio de terapias de conversa, terapias expressivas, arte-terapia ou terapias energéticas. Quando você reflete, compreende essas emoções que estão lá nessas camadas profundas, as feridas, já é possível começar a curar esses aspectos que moldam o seu ego e as reações que você tem. Praticar o desapego e aceitação. A prática do desapego, ele é fundamental. Isso não quer dizer que você tem que negar ou suprimir as suas emoções, mas sim você desenvolver uma relação saudável com elas, programando-as sem se apegar a elas. Acessibilidade incondicional de si mesmo com todas as suas falhas e imperfeições.
é um aspecto crucial da jornada para lidar com o ego. Aceitar a si mesmo e aos outros como seres em evolução vai ajudar a reduzir essa identificação com o ego. O cultivo de uma consciência espiritual, a busca por uma investigação mais ampla da sua existência, além do aspecto material, ela pode ser realizada por meio da espiritualidade. Isso inclui práticas como meditação, yoga, estudo filosófico ou participação em comunidades espirituais. Quando você desenvolve uma consciência espiritual, ele fornece uma perspectiva mais ampla da sua vida. E você acaba transcendendo as limitações do ego e acaba percebendo uma conexão com algo maior. Essa exploração contínua, práticas conscientes, é um compromisso com o crescimento pessoal e espiritual. É um caminho desafiador, mas ele é recompensador, porque vai permitir uma compreensão mais profunda de si mesmo e uma vida mais autêntica e confirmada com a verdade interior. Claro que lidar com o ego por meio de uma jornada de autoexploração contínua, práticas conscientes e compromisso com o crescimento pessoal e espiritual é um processo transformador e enriquecedor. Aí eu enfatizo a importância dos pilares fundamentais para a gente superar essas armadilhas. Com a autoexploração contínua, é você fazer esse caminho da descoberta interior, que envolve olhar para além das camadas superficiais da sua identidade. Você praticando regularmente a introspecção, permitindo a investigação dos seus pensamentos, emoções, opiniões e comportamentos. Esse processo é um processo dinâmico, profundo, que ele foca na compreensão dos aspectos mais íntimos de você. E esse é um pilar fundamental, pois permite uma compreensão mais profunda dos seus padrões mentais, emocionais e comportamentais que moldam a sua identidade e influencia na sua interação com o mundo. Fazer um aprendizado e um crescimento contínuo. A autoexploração não é um destino final, mas é uma jornada de aprendizado contínuo. É você estar aberto a novas experiências, aprendizados e desafios, que isso é essencial para o seu crescimento pessoal. Cada experiência vivida, seja positiva ou desafiadora, ela pode ser vista como uma oportunidade para você aprender e evoluir. Isso vai contribuir para que você tenha um entendimento mais profundo de si mesmo. Começar a fazer práticas de autorreflexão e expressão pessoal, através de diários, meditação, conversas consigo mesmo, ou atividades introspectivas, como a escrita criativa. Explorar formas de expressão pessoal, como arte, música ou movimento, eles ajudam a acessar aspectos subconscientes e facilitam a compreensão dessas suas emoções e pensamentos internos. Narrativas internas, questionando e compreendendo a origem desses seus padrões de pensamento limitantes, identificando suas raízes e como eles moldam essa percepção sua, de você mesma e do mundo. Essa autoexploração contínua é um pilar essencial para transcender essas armadilhas, pois elas permitem um mergulho profundo na própria essência, possibilitando uma compreensão mais completa de quem a gente é e como a gente pode viver de maneira mais autêntica
e verificada com a nossa verdade interior. Essas práticas conscientes, né, é um outro pilar, pois ele envolve o desenvolvimento de uma consciência plena e uma atitude de observação atenta nos nossos pensamentos, emoções, nos nossos comportamentos. Quando você está presente, consciente do momento presente, observando os pensamentos, emoções e sensações corporais sem julgamento, e fazer isso através da meditação, porque você dá uma atenção plena às suas atividades diárias, ou mesmo da sua respiração consciente. Você começa a cultivar a habilidade de observar os padrões do ego, à medida que eles surgirem, sem se deixar envolver por ele. Desenvolver, através da consciência plena, uma observação imparcial, sem julgamento. E isso você começa a observar, reconhecer os padrões, mas sem se deixar dominar por eles. O ego, ele influencia nossas ações e reações e acaba possibilitando uma escolha mais consciente da redução de reatividade automática. Porque quando você cultiva consciência plena, você diminui a tendência de reagir de maneira automática aos estímulos do ambiente. Tipo, respostas baseadas com emoção. Do jeito que vem, você responde, sabe? Então, você começa, quando você tem a consciência plena, você coloca a observação para verificar essa reação sua, você vai acabar controlando a sua reação e não vai deixar com que a sua resposta seja baseada em emoção. Você começa a desenvolver um espaço de pausa entre o estímulo e a resposta. Tipo, se alguém te fala uma coisa que você não gostou, automaticamente a pessoa, como eu, né? Eu fazia isso. Alguém falava pá e eu pum, sabe? Na hora. Hoje eu penso. Ela fala pá e eu fico assim, observando, pensando, como que eu vou dar a resposta, que eu não machuque ela, mas que eu não deixe o meu valor, meu objetivo pessoal ir para baixo, mas que eu consiga colocar a minha opinião de forma que não machuque essa pessoa. E você acaba fazendo uma gestão emocional do seu estresse também. Quando você está mais consciente das emoções e reações, você consegue lidar melhor com as situações. Isso não significa que você tem que acabar com as suas emoções, mas sim compreendê-las e responder a elas de uma maneira mais equilibrada, permitindo uma perspectiva mais clara da situação. E essa consciência plena, a gente tem que ter ela na vida diária, aplicar no nosso cotidiano, estar presente durante as atividades diárias, sempre presente no comer. Quando você vai comer, seja presente no comer, observe você comendo. Começa a observar, são coisas simples que fazem você ter uma consciência plena da sua vida diária. Comer, eu estou mastigando direito, eu sei que a cenoura que eu estou comendo, ela é boa para a minha saúde, vou saborear ela, sabe? É começar a saborear aquilo que você está comendo sem comer automaticamente, só por comer. Quando você vai caminhar, você sentir a sua perna andando, o seu braço se movimentando, você começar a observar o seu lado, o que vem pela frente, o que está do outro lado, sabe? É estar presente naquilo que você faz. A mesma coisa no trabalho, é não ir no automático. Eu vou trabalhar, eu tenho que fazer tudo isso aqui. Não, sinta que você está fazendo com empenho, que você está fazendo com responsabilidade. Interaja com as pessoas, estando presente.
fazer de conta que está ouvindo, sabe? É uma coisa assim muito supérflua. Você não está tendo consciência plena na sua vida diária. É sentir a pessoa, sentir você. Quando ela fala alguma coisa, o que isso despertou em você? O que está despertando na pessoa quando você fala? Isso tudo vai ajudar você a ter uma conexão contínua com a sua própria experiência e vai ocasionar um estado de atenção mais consciente e presente. Você não vai viver mais no automático. E você tem que ter um compromisso com o seu crescimento pessoal. É essa disposição, a dedicação contínua para você evoluir, aprender e melhorar como ser humano com as outras pessoas. E esse compromisso é fundamental para transcender as limitações que nos impostas pelo ego. Você vai alcançar uma vida mais autêntica e significativa. Para isso, você tem que ter abertura para a mudança, para o aprendizado contínuo, a desafiar com convicção hábitos e comportamentos que podem ser influenciados pelo ego. É você estar continuamente em busca de novos conhecimentos, experiências e perspectivas que você sabe que vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e a expansão da sua consciência. Transformar os obstáculos em oportunidades. Em vez de você ver os desafios como obstáculos intransponíveis, o compromisso com esse crescimento pessoal vai ver cada desafio como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa perspectiva muda ao ver as dificuldades como algo a ser evitado. Para você começa a encarar essas dificuldades como oportunidades valiosas. Isso vai ajudar a fortalecer a sua resiliência, adquirir novas habilidades e expandir a consciência. Você tem que ter autodisciplina e persistência. Você tem que ter esse compromisso para estabelecer metas, criar hábitos construtivos e manter uma disciplina para alcançar esses objetivos. Isso tudo implica você estar disposto a trabalhar constantemente em você mesmo quando as mudanças são difíceis ou exigem um esforço adicional. E assumir a responsabilidade pessoal por sua vida. Ela faz parte do seu crescimento pessoal. Você é o principal responsável por suas escolhas, ações e resultados. Em vez de a gente ficar culpando fatores externos, como outras pessoas, o compromisso com o seu crescimento pessoal faz você assumir o controle sobre a sua vida e buscar maneiras de melhorá-las. Claro que o crescimento pessoal é uma jornada de longo prazo, que exige resiliência. É necessário manter uma visão de longo prazo, mesmo diante de desafios ou obstáculos temporários. Isso vai envolver a compreensão de que o crescimento não ocorre da noite para o dia, mas é um processo gradual que requer comprometimento e paciência. Ter o crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual, ele oferece uma perspectiva mais ampla da sua existência e permite que você supere as limitações do seu eu individual. E vai ocasionar uma conexão mais profunda com algo maior do que você mesmo. Geralmente, o crescimento espiritual começa com a busca por um significado e propósito na vida. Ele acaba envolvendo questionamentos sobre o sentido mais profundo da existência, o papel no universo, as questões relacionadas com o seu propósito de vida. Isso vai levando a uma jornada de descoberta interior.
buscando compreender não apenas quem a gente é, mas também qual é o nosso lugar no mundo e como a gente pode contribuir de maneira significativa. Ter uma conexão com algo maior. Ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Pode ser por meio de uma personalidade, da natureza, da consciência coletiva ou de um princípio de unidade universal. Essa conexão vai oferecer para você uma sensação de transcendência do seu eu egoísta, promovendo para você um senso de pertencimento e interconexão com todos os seres e com o universo. Esse crescimento espiritual, muitas vezes, ele está associado ao desenvolvimento de valores éticos, morais e compassivos, como princípios como a compaixão, o amor incondicional, a gentileza, a gratidão, o respeito pela vida. E esses valores acabam servindo como guias para as nossas ações e decisões, que nos ajuda a superar os interesses egoístas do nosso ego, e a gente acaba vendo o bem-estar coletivo e gera uma harmonia na nossa vida. Geralmente fazem práticas espirituais através de meditação, oração, contemplação, rituais ou cerimônias. Essas práticas, eles ajudam a enganar a mente, a acessar níveis mais profundos de consciência e a fortalecer a conexão com o divino ou com a essência espiritual interior. Elas criam um estado de presença e consciência mais elevado, facilitando a compreensão dessas armadilhas e transcender os nossos padrões limitantes. A facilidade, a nossa facilidade da nossa vida e a compreensão dessa unidade dentro de toda a nossa existência é tão simples, ela faz você aceitar a natureza transitória das coisas e faz você acreditar que tudo está interligado, está conectado. Você, com essa prática, você vai reduzir o apego ao ego, porque você vai ter uma visão mais desapegada das situações e uma maior compreensão da interconexão de todas as coisas. Ao falar sobre lidar com o ego, eu destaco que essa jornada não é um destino final, mas sim um caminho de constante aprendizado, crescimento e autodescoberta. Isso vai sempre possibilitar para você uma vida mais autêntica, agregada com seus valores pessoais, em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor.